Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Antes, a gente vai fazer uma prévia do que nós já estudamos, para que a gente possa entender o que está por vir, né? O que está por vir. Então, a gente só vai fazer uma prévia e depois a gente vai continuar com nossos assuntos e fazer algumas questões. Tudo bem? Nós já estudamos nosso capítulo, né? Nossa unidade do segundo bimestre é a transmissão do calor. Nós já estudamos as formas de calor. Nós temos duas, né? Calor sensível e o calor latente. Então, a primeira forma de calor que nós temos é o calor sensível. Esse calor sensível é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de uma substância altere a sua temperatura. Para que a gente encontre o valor da quantidade de calor, nós temos a fórmula Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Delta é variação, então nós temos variação de temperatura. Nós temos Q sendo a quantidade de calor, M o valor em massa, né? C, calor sensível, e ΔT, que é a variação de temperatura, dado sempre em graus Celsius. Tudo bem? O calor latente é a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um corpo, não altera sua temperatura, mas causa uma mudança em seu estado de agregação. A fórmula para que a gente encontre a quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente. Então, nós temos Q é igual a M vezes L. No bimestre passado, nós estudamos que calor é uma energia e é uma energia em trânsito, ou seja, ela se transporta de um corpo, de um objeto, para outro objeto, né? Um corpo, desde que exista uma diferença de temperatura entre os corpos, ou seja, o corpo que está com maior temperatura transmite energia para um corpo que está em menor temperatura. Então, para esse calor, nós temos três tipos de propagação. Ele pode ser por condução, ele pode ser também por convecção, ele pode ser por irradiação. Temos então propagação de calor por condução. Uma das características é que não tem a transmissão de matéria, ou seja, um corpo não vai sair de um lugar para o outro, o ar quente ou ar frio, não existe transmissão de matéria, apenas uma vibração de moléculas. Então, as moléculas que estão vibrando mais intensamente significa que elas têm mais energia, né? Então elas têm mais calor. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Quando a gente está aquecendo uma panela, fazendo uma pipoca, alguma comidinha no fogão. Então, quando a gente tenta tocar em uma alça que seja feita de metal, por exemplo, a gente praticamente nem toca, né? Que a nossa percepção é rápida. Então, que processo é esse? Que propagação é essa? Por condução. Então, partícula por partícula vão sendo aquecida e assim
eu vou ter esse calor chegando até as minhas mãos. Como a gente pode ver na imagem, né? A panela está sendo aquecida pelo fogo, pela chama, né? Da boca do fogão. E aí o rapaz tenta colocar a mão na alça, né? Mas como a gente tem uma transmissão, uma propagação por condução, o calor ele vai se propagar até chegar na mão do rapaz. Existe também a propagação de calor por convecção. Neste tipo de propagação, já existe uma transmissão de matéria, ou seja, a matéria ela se movimenta, certo? Então, esse tipo de propagação de calor, ela se propaga preferivelmente em fluidos, ou seja, o ar, né, a água. Então, a gente vai colocar uma situação que está demonstrada aqui na figura de uma geladeira. Então, nós temos o congelador em cima, né, e a parte que apenas refrigera embaixo. Então, como é que isso acontece? O ar quente, ele sobe e o ar frio desce. Esse movimento de ar quente subindo e ar frio descendo, a gente tem então a propagação desse calor, movimentando a matéria. Nesse caso, a matéria é o ar, então ele está se movimentando. O ar quente sobe e o ar frio desce, gelando, né? Fazendo todo o processo, congelando o congelador e resfriando a parte da geladeira de baixo. Assim como também funciona do mesmo jeito o ar-condicionado. Por que é preferível que a gente coloque o ar-condicionado na parte de cima? O ar frio desce e o ar quente sobe. Esse movimento do ar vai fazendo com que o ambiente todo seja refrigerado, né? Então, na propagação de calor, nós temos a transmissão da matéria. Se propaga preferivelmente em fluidos, né? Água, ar, assim também como nós temos na imagem, né? Uma panela sendo aquecida. Como tem água dentro da panela, a propagação que ocorre dentro dessa água já vai ser por convecção. Lembrando, o ar quente sobe e o ar frio desce. Nós temos a propagação de calor por irradiação. Ela se propaga através de ondas eletromagnéticas e preferivelmente no vácuo. Ocorre em sólidos, ocorre em fluidos, qualquer um deles, mas preferencialmente no vácuo. Por exemplo, alguém já se pensou como chegam os raios solares na Terra? Justamente através da propagação por irradiação, através de ondas eletromagnéticas. Nós temos aí a imagem de raios infravermelhos, que é um tipo de onda eletromagnética. Então, essa onda é a que faz chegar na Terra, e é justamente por esse tipo de propagação que as ondas chegam até nós, que a luz solar, né, chega até nós, através da propagação de calor por irradiação. Vamos fazer alguns exercícios, eles são importantes para que vocês possam resolver as questões de forma mais que vocês possam encontrar a forma de interpretar a questão mais fácil, saber resolver, usar a equação de forma mais correta, para que não tenha erros e tudo mais. Então, é importante lembrar também que vocês anotem essas informações, anotem as questões no caderno, façam resolvam novamente as questões. Estudem, amigos, estudem. Na primeira questão, nós temos um corpo de massa igual a 6 gramas em estado sólido
é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente é de 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Se a gente está trabalhando calor latente, só existe uma fórmula para a gente resolver de modo simples. Qual é a fórmula? Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor latente. Nós temos a fórmula Q é igual a M vezes L. Na questão, ele já te deu o valor de M, que vale 6 gramas. Ele também já deu o valor do calor latente, que é o valor de L, que é de 35 calorias por grama. Então, a gente só faz substituir na fórmula. Quando a gente substitui na fórmula, nós temos Q igual a 6 vezes 35. Simples, é só a gente multiplicar 6 vezes 35. Nós temos, então, o valor de Q igual a 210 calorias, né? Que é a unidade da quantidade de calor. Na segunda questão, nós temos, inicialmente, em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é de 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão deste corpo. Bom, meus amigos, se a questão já te diz que é calor latente, qual é a única fórmula que nós vamos usar? Q é igual a M vezes L. Se nós temos Q é igual a M vezes L, nós queremos saber o valor de L, M que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, fica Q dividido por M é igual a L. Só trocando de membro todo mundo para que a gente possa encontrar e enxergar melhor o problema. Nós temos, então, L igual a Q sobre M. Nós temos que L é igual a Q sobre M, e nós temos o valor de Q e o valor de M. Q vale quanto? 1.200 calorias. M vale quanto? 40 gramas. Então, é só substituir. Logo, fica L igual a 1.200 dividido por 40. Então, nós temos o valor de 30 calorias por grama. Então, esse é o valor do calor latente, que é o valor de L, 30 calorias por grama. Na terceira questão, nós temos um corpo de 50 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, recebe um aquecedor, uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingida uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Calor específico é chamado também de calor sensível, né? Então, se a gente trabalha com calor sensível, qual é a fórmula? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Lembrando que ΔT é uma variação de temperatura que nós temos, né? Temperatura inicial vale quanto? 25. E a temperatura final vale 30. Então, nós temos que tirar a variação dessa temperatura. Se nós já sabemos o valor, se nós já sabemos a equação que nós vamos utilizar, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT, então é só a gente substituir. Q vale quanto? 5.000. 5.000 é igual a 500, que é o valor da massa, vezes
C, que é o calor específico, que é o que nós estamos procurando, vezes a variação de temperatura. Variação significa eu pegar a temperatura maior menos a temperatura menor, ou seja, 30 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Nós vamos então ter o valor de 5.000 é igual a 500 vezes C, que é o calor específico desse corpo, vezes a subtração de 30 menos 25, que é 5. Então, para a gente resolver e ficar um pouquinho mais fácil, a gente vai pegar 5.000 é igual a 2.500 vezes C, que é o que nós estamos procurando. Lembrando, 2.500 está multiplicando com C, que é a nossa incógnita. Se está multiplicando com C, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter C é igual a 5.000 dividido por 2.500. Logo, o valor do calor específico desse corpo é de 5.000 dividido por 2.500. Então, o valor de C vale 2 calorias por grama vezes graus Celsius. Quarta questão. Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Letra A. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meios. Não, né? Condução é em sólidos e convecção é em fluidos, né? O processo de radiação de calor ocorre somente no vácuo. A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Na letra B, o processo de radiação de calor ocorre somente no vácuo? Não. A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas? Sim. Então, a resposta certa é a letra C. Convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. Na quinta questão, nós temos: para preparar um bom churrasco é uma arte, e em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura embaixo, que está aqui mostrada embaixo, a figura mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Então, nós temos a seguinte frase, o seguinte exposto. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O isopor tenta a troca de calor com o meio por e o alumínio tenta impedir outra forma de propagação. Então, vamos ver. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. Então, qual é o objetivo de colocar o papel alumínio? É impedir, Já que a gente não quer troca de calor, já que a gente quer manter a carne sempre gostosa para consumo, Então, o isopor ele tenta impedir a troca de calor com o meio. Por qual processo? Por condução. E o alumínio tenta impedir por qual processo? Por irradiação do calor. Logo, nós temos qual resposta? Exatamente.
a letra B. Então, a resposta para completar o exposto é impedir condução e irradiação do calor. Então, a caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O isopor tenta impedir a troca de calor com o meio por condução e o alumínio tenta impedir a irradiação do calor. Na sétima questão, nós temos: julgue as afirmações a seguir. A primeira afirmação, nós temos: a transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Ou a terceira, o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Bom, a primeira é certa, né? A transferência de calor precisa de uma diferença de temperatura entre eles. Isso não existe. Sempre lembrando que o calor ele se propaga de um corpo com maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Não, né? Ela ocorre em fluidos. Processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Sim, ele não precisa de meio material para ocorrer. Ele acontece onde? No vácuo também, né? Ou seja, quais são as respostas? Apenas a 1 e a 3 afirmativas estão corretas. E por último, nós temos a oitava questão. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Primeira afirmativa: o calor do Sol chega até nós por reticências. 2. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por... Tanana. Qual das letras a gente tem as palavras que a gente pode substituir no lugar dos traços? Então, na primeira, a gente pode dizer o seguinte: o calor do Sol chega até nós por radiação, né? Ou irradiação. Mesma coisa, nesta situação. Na segunda afirmativa, a gente pode dizer: numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá para outra extremidade por meio da condução. Então, qual é a resposta certa? Muito bem, a letra A, radiação e condução.